Bom dia, boa tarde, boa noite. Pegar a apostila de ciências, tá? Todo mundo pega a apostila de ciências aí, apostila de ciências na mão. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Espero que estejam todos bem e que possamos ter uma ótima aula. Já estamos na unidade 5, terça-feira, 18 de agosto de 2020. Apostila de ciências. Página 140 a página 159, unidade 5. Percebendo o mundo por meio dos sentidos, olfato, gustação e tato. Olha só, que interessante. Aqui você vai prestar atenção no que está acontecendo. O que eles estão sentindo? Ó, quando tira do fogão, ele usa luva, né? Por que será que ele está usando a luva? Para não queimar as mãos, né? Por quê? Porque ele está fazendo um delicioso bolo que sai cheirando pela casa. A mocinha que está sentada sente o cheiro desse bolo e o cheiro segue a sua linha. A família toda reunida, degustando, comendo o bolo. Se você prestar atenção, aqui já está acontecendo vários órgãos dos sentidos, né? Então, assim, já sentiu o olfato, que foi o cheiro, a gustação, né? Que é, no caso, o sabor que eles estão sentindo do bolo. E o tato, se você observar, ele está cuidando aqui com a luva para não queimar a mão, que são os órgãos que nós vamos trabalhar. No fim, todo mundo muito feliz comendo o bolo. Quem que não gosta de um bolo, né? E olha só, o bolo, ele cheira pela casa toda, vai lá na mamãe que está lá, molhando as plantinhas, no irmão que está estudando e por aí vai, né? E vai sentindo o cheiro que é o olfato. O que eu sei? Na cozinha do primeiro quadrinho, por que o personagem está usando uma luva protetora para retirar o bolo do forno? Por que será? Mesmo eu já tendo falado, você vai prestar atenção nesse detalhe. O que atraiu os demais personagens para a cozinha? Por que todo mundo foi para a cozinha, será? No segundo quadrinho, como os personagens conseguem reconhecer o sabor do bolo? Que gosto o bolo da história pode ter? Quais outros gostos você conhece? Página 142. Ideias em construção. Em uma determinada escola, a professora de ciências resolveu fazer duas atividades práticas com os alunos, com o objetivo de explorar os órgãos do sentido. Na primeira atividade, a professora vendou alguns alunos, vendou, colocou no olho, né? E pediu a eles que identificassem alguns objetos com as mãos, apenas manipulando-os. A imagem a seguir representa essa situação. Então, se vocês observarem, a mocinha está com os olhos vendados e ela está segurando um objeto com a mão. Página 143. Na segunda atividade, a professora também vendou outros alunos e pediu que identificasse algumas frutas, experimentando-as de duas maneiras diferentes, tampando o nariz com uma das mãos e sem tampar o nariz. As imagens a seguir representam essa situação. Ó, aqui sentindo o paladar, né? Sentindo o gostinho e com o nariz tampado. Em um grupo de 4 integrantes, converse com seus colegas a respeito da questão a seguir. Converse com a sua família, tá? Como a aluna da primeira atividade poderia identificar o objeto sem vê-lo? Como, gente? O que ela vai fazer? Qual o sentido que ela vai usar? Na segunda atividade, qual a característica do alimento que a aluna está usando para tentar identificá-lo? Em qual das duas situações da segunda atividade você acha que a aluna conseguiu identificar a fruta que experimentou? Justifique a resposta. Construindo conhecimentos. Como percebemos o mundo? Você já pensou em como podemos perceber a maciez da pelagem de um gato? Como que você vai sentir, né? Você vai pegar, ó, vai sentir, passando a mão pelo gato, você vai sentir contato, né? Na verdade, nós temos uma mão super sensível. Sentir o aroma da pipoca
ao nos aproximarmos do cinema. Aroma, gente. Qual órgão do sentido você vai estar usando? Nariz, né? Sentir o aroma. Ouvir nosso colega nos chamando. Já pensou? O ouvido, né? Ou sentir o sabor da nossa fruta favorita, ou ver as letras que compõem as palavras desse livro. Todos eles você está usando um dos 5 órgãos dos sentidos, né? As palavras e o texto. Aroma. O que é aroma? Cheiro agradável, como o cheiro de alimentos e flores. Todos os seres vivos interagem entre si e com os demais componentes do ambiente do qual fazem parte, recebendo diferentes estímulos. Esses estímulos são informações que nos ajudam a perceber e entender o meio em que vivemos. Temos a capacidade de perceber vários estímulos do mundo à nossa volta. 145. Nós, seres humanos, temos diferentes estruturas no nosso corpo que são capazes de receber diferentes tipos de estímulos. Essas estruturas são chamadas de órgãos dos sentidos. Os órgãos do sentido captam o estímulo do meio e encaminham esse estímulo para o nosso cérebro, onde a informação será interpretada. Cada órgão do sentido está associado a um dos 5 sentidos humanos: gustação, que também é chamado de paladar, a boca, né, que você coloca na língua, olfato, o cheiro, tato, você pegar com a mão, a visão e a audição, nossos ouvidos, né, para a gente ouvir o barulho. Nessa unidade, estudaremos o olfato, a gustação, o paladar e o tato. Olfato, o que é? O olfato é o sentido pelo qual percebemos os cheiros dos odores. O órgão relacionado a esse sentido é o nariz. Dentro do nariz existem estruturas que são capazes de captar substâncias que estão no ar, que respiramos e que estimulam o olfato. Essas substâncias podem se desprender dos alimentos, de uma flor ou de um perfume, por exemplo. Os seres humanos são capazes de sentir muitos odores diferentes. A nossa capacidade de sentir cheiros, em especial aqueles desagradáveis, pode nos ajudar a sair de situações perigosas para a nossa saúde. Por exemplo, quando sentimos o cheiro de um alimento que está estragado e que poderia nos fazer mal, caso fosse ingerido, ou quando sentimos o cheiro de fumaça, sinalizando que há fogo por perto. 146. Aplicando a ciência. Cães farejadores. O olfato é o sentido mais importante para os cães. Pelo olfato, eles conseguem perceber cheiros, mesmo quando a fonte está distante, para identificar pessoas e reconhecer lugares. Assim como os seres humanos, os cachorros têm estrutura dentro do nariz, capaz de detectar as substâncias presentes no ar e que estimulam o olfato. Nos cachorros, porém, essas estruturas se apresentam com maior quantidade, o que faz com que eles tenham um olfato muitas vezes sensíveis, mais sensíveis do que o das pessoas. Assim, eles são capazes de captar odores que passam completamente despercebidos para os seres humanos. Observando essa característica dos cães, os seres humanos passam a treiná-los para que pudessem atuar em atividades nas quais um bom faro seria essencial. Exemplos dessa atividade são a busca por pessoas desaparecidas ou a busca por drogas ilegais, nas quais os cães colaboram com o trabalho dos policiais e dos bombeiros. O olfato apurado dos cães podem ajudar policiais a solucionar crimes. Pode ver que o cachorro está sentindo o cheiro aqui, né, no carro, e ele está com o policial. 147. Gustação ou paladar. A gustação ou paladar é o sentido que nos permite sentir o gosto dos alimentos. O principal órgão relacionado a esse sentido é a língua. Na língua, há estruturas chamadas papilas gustativas, que percebem os diferentes gostos de alimentos. Podemos vê-los como pequenos pontos e pequenas elevações na superfície da língua. Olha aqui, a língua do garoto, né? Tem o lábio, todos nós temos, o dente, pápilas,
essa parte aqui. E a língua. A língua vai pegar mais essa parte. E aqui por onde a gente sente o paladar. A língua tem papilas gustativas. Assim, diferentes gostos, né? O doce, o ácido, o salgado, amargo e o umami. O gosto umami foi o último a ser descoberto pelos cientistas e ele é percebido ao ingerirmos alguns tipos de alimentos como queijo parmesão, cogumelos, peixe e algumas carnes. As palavras e o texto. Umami, palavra de origem japonesa que significa saboroso. A combinação entre os 5 gostos e os aromas que se desprendem dos alimentos enquanto mastigamos forma uma enorme variedade de sabores. Assim, o sabor de um alimento é formado pela combinação dos gostos e dos aromas de cada ingrediente que o compõe. Você sabia? Você já notou que quando estamos resfriados temos dificuldade de sentir o sabor dos alimentos? Isso acontece porque, como vimos, o sabor é composto da associação entre os gostos percebidos na língua e os aromas percebidos no nariz. Quando estamos resfriados, é comum ficarmos com o nariz entupido, cheio de muco. Esse muco impede que o aroma entre em contato com o nariz. Assim, não percebemos os cheiros e temos dificuldade em distinguir os sabores dos alimentos. Quer saber mais? Livro Olfato, Paladar, Experimentos Fáceis e Divertidos. Associação Francesa Les Pets. Este livro apresenta um pouco mais sobre o funcionamento dos sentidos olfato e paladar, de maneira divertida, com experimentos e curiosidades. Além disso, o livro traz informações sobre a função da saliva e por que não conseguimos sentir o sabor dos alimentos quando estamos gripados. 150. Família e escola. Sentir o sabor do nosso prato favorito e poder compartilhar esse momento com as pessoas de que gostamos pode ser uma experiência muito agradável. Que tal organizar um piquenique na escola e levar seu prato favorito para ser saboreado com colegas e familiares? Peça para que algum adulto prepare uma receita de que você goste para levar à escola. Convide-o a ir junto. Conte para a turma porque esse é o seu prato favorito. Você pode estar adaptando e fazendo esse piquenique com a sua família, né? Vai dar um momento bem gostoso de descontração. Então, vai ser bem legal, bem interessante. Aqui ficou piquenique na escola, piquenique com a sua família. As pessoas que estão comendo conseguem perceber os diferentes gostos dos alimentos por meio da gustação. 150. Tato. O sentido do tato nos permite perceber as texturas e as formas dos objetos, o calor e o frio e o toque e o odor, e a dor, né? O órgão relacionado ao tato é a pele. A pele reveste todo o nosso corpo e tem estrutura responsável por perceber os diferentes estímulos. As partes do corpo têm sensibilidades diferentes. Por exemplo, a ponta dos dedos são mais sensíveis que a sola dos pés. O tato nos permite perceber o mundo por meio da pele. O tato é importante para manter a saúde do nosso corpo, principalmente devido à nossa capacidade de sentir dor. Quando sentimos dor, percebemos que aquela situação pode nos machucar e nos afastamos. Por exemplo, quando encostamos a mão em uma panela quente e afastamos a mão rapidamente para que não ocorra uma queimadura grave. Quer saber mais? A animação. Como funciona o tato? Hospital Israelita Albert Einstein. Essa animação apresenta um pouco mais sobre os mecanismos relacionados ao sentido do tato. De maneira divertida, e a animação também traz algumas curiosidades sobre o tato de outros seres vivos. Para assisti-la, acesse o portal Edros. A seguir, confira outras características que são percebidas por meio do tato. 151 página, tá? A pelagem do coelho tem uma textura macia. A areia tem uma textura áspera. Sentimos na pele da mão que a garrafa que está na geladeira está fria. Percebemos que a água do banho está quente por meio da pele do corpo. O toque também é sentido na pele. É na pele que recebemos os estímulos dolorosos.
Ela tá com cacto aqui, né? E o cacto, olha o que faz no dedinho dela, machuca, né? 152. Conecte o assunto. Lendo com a ponta dos dedos. As pessoas com deficiência visual, ou seja, que não enxergam ou enxergam pouco, podem aprender a ler e a escrever usando o tato. O sistema de escrita e leitura é conhecido como Braille, método criado pelo francês Louis Braille. 1809, ele nasceu, né? Em 1852 ele faleceu, que perdeu a visão em um acidente na infância. Esse sistema se baseia em símbolos compostos de pontos impressos em alto relevo. Esses símbolos podem representar letras do alfabeto, números e sinais de pontuação. Aí tem aqui, né? O alfabeto em Braille, pode ver que são os pontinhos que estão em vermelho. Essa experiência, nós vamos fazer ela assim em sala quando a gente retornar, porque ela é muito interessante. Quando falar Braille, a gente pode estar pegando aqui e lembrando dos pontinhos dos dedos. Então, você vai estar usando o tato para você saber qual a letra, né? Nossa, parabéns para ele, ótimo experimento. 153. Para escrever em Braille, é preciso usar instrumentos que permitam criar pontos em alto relevo e compor os símbolos que podem ser percebidos pelo tato no papel. A leitura é feita tocando os símbolos com uma ou com as duas mãos ao mesmo tempo. Estou escrevendo em Braille usando uma reglete e uma punção. Reglete e punção, instrumentos específicos para escrever manualmente por meio do sistema Braille. Criança lendo livro escrito em Braille, pode ver que usa os dedinhos mesmo, né? Conheço o autor. Louis Braille nasceu em 1809 na França. Aos 3 anos de idade, ele perfurou seu olho enquanto brincava com o instrumento de trabalho da oficina do pai. Complicações que ocorreram após esse acidente o levaram a perder completamente a visão aos 5 anos. Para ajudar o filho em seu aprendizado, o pai, de Braille, martelava os pregos nas madeiras, formando as letras do alfabeto, que o menino reconhecia por meio do tato de suas mãos. Com a ajuda de um padre e de um professor da pequena cidade em que vivia, Braille conseguiu frequentar a única escola para crianças com deficiência visual que havia na época. Na escola, ele aprendia memorizando as lições que ouvia. Havia apenas alguns livros escritos com letras do alfabeto em alto relevo. Para lê-los, os alunos tinham que reconhecer cada letra por meio do tato e compor cada palavra e frase, mas isso era bastante demorado. Foi na escola que Braille conheceu o capitão Charles Barbe de la Salle, que havia desenvolvido um código que usava pontos em alto relevo e permitia a leitura noturna e a troca de informações secretas entre os soldados. Braille aprendeu o método e o simplificou. E ao simplificá-lo e aperfeiçoá-lo, desenvolveu o sistema Braille aos 15 anos. Hoje, o sistema Braille é essencial para garantir a inclusão e a autonomia das pessoas com deficiência visual. E é usado de diversas formas como embalagem de produtos, botões de elevador com números em Braille. Aí a pessoa passa o dedo, né, e sente. Mãos à obra. Página 155. Assinale a alternativa que apresenta os 5 órgãos do sentido do ser humano. Letra A. Visão, respiração, tato, olfato. Visão, respiração, tato, digestão e olfato. B. Olfato, gustação, tato, visão e audição. Gustação, visão, respiração, tato, digestão. Você vai marcar aqui, lembrando que tem que ser o olfato, a gustação, o tato, a visão e a audição. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre lembrando que são 5 os órgãos, tá? 2. Escreva a qual sentido corresponde cada órgão apresentado na ilustração a seguir. Você vai usar os nomes corretos, tá? O olfato, aqui você vai estar usando o tato, o paladar. Aí você vai estar colocando aqui. 156. Exercício 3. Marcos foi tomar banho, mas percebeu que a água estava fria.
Responda. A. Qual o sentido que Marcos usou para perceber que a água estava fria? Essa tá moleza, né? Como que ele sabia que a água estava fria? Ele usou o quê? Ele sentiu. Como que ele vai sentir? Ele vai usar o... Começa com T, tá? Uma dica. B. Quais outras características e sensações do sentido citado na pergunta anterior nos permite perceber? Quando fala que ele foi tomar o banho, aí quais mais outros tipos que ele vai estar acrescentando? Ele sente o toque, né, para saber. Se tiver muito quente, vai sentir dor. Aí você vai colocando aqui, tá? 4. Luiz está resfriada e com o nariz entupido. Ela comentou com a mãe que experimentou a comida e estava sem sabor. Mas a mãe de Luísa e a irmã acharam a comida saborosa. Explique por que Luísa teve uma percepção diferente a respeito da comida. Ela estava com gripe, né? E o que aconteceu com ela? Por conta da gripe, ela perdeu aqueles órgãos do sentido que ela já estava acostumada. Porque houve uma mudança no caso dela, né? E aí ela foi sentindo essa diferença. E assim a percepção de sabor ficou comprometida. 5. Leia o texto a seguir. O sistema Braille foi desenvolvido há cerca de 200 anos. Ele foi criado por meio de aperfeiçoamento de outros métodos, ainda mais antigos, da leitura sem usar a visão. Esses métodos foram desenvolvidos a partir de experiências da observação e do conhecimento acumulados ao longo de muitos anos. A respeito dos sentidos humanos e de como aprendemos, esse é um exemplo do conhecimento e é construído e aperfeiçoado ao longo do tempo, e de que devemos valorizá-lo e utilizá-lo para nos ajudar a viver melhor. Sempre é bom a gente estar aprendendo, né? Então, se você ainda não teve contato com o Braille, vamos procurar. Quando retornarmos, você pode estar pesquisando também no Google, né? Para você ver lá que interessante o tanto de livros que tem escritos em Braille. 157. Agora responda. O sistema Braille é importante atualmente? Gente, ele é importante atualmente e muito, né? Por que ele é importante? Porque ajuda as pessoas que têm a dificuldade da visão, que têm a visão comprometida de alguma forma. B. Escreva seu nome em Braille no quadro a seguir usando o alfabeto de seção Conecte o assunto. Aqui nós vamos ver certinho onde que está esse alfabeto de seção, conecte o assunto, e você vai estar utilizando para você fazer o seu nome. O que eu aprendi? É por meio dos sentidos que percebemos o mundo e podemos conhecer o que está à nossa volta. Observe a cena a seguir. Olha só, a família, né? Você vai descrever o que está acontecendo nessa cena. O que o menino tem na mão? O que o vovô está fazendo? Onde que é esse lugar? Aí você vai descrever e vai colocar aqui, por favor, para você estar fazendo essa questão aqui. Essa daqui, você pode fazer com os pontinhos aqui usando o alfabeto que nós apresentamos na página anterior. Lá atrás tem uma página que fala desse alfabeto, tá? Em braille, os pontinhos. Aí você pode colocar os pontinhos e a letra. Olha só, o que ele está fazendo aqui? Ele está usando visão, ela está comendo, está com a boca fechada comendo, ele está usando o tato, a vozinha está comendo, né? E aqui vai até a unidade que a gente queria. Uma ótima aula para você. Qualquer coisa pode nos ligar, pode mandar mensagem, né? Nós estaremos disponíveis para estar atendendo. Eu estou procurando aqui, para deixar bem esclarecido para vocês, ó, lá na página 152, vai ter o alfabeto que eu estava falando que você pode estar utilizando para você fazer a atividade da página 157, tá? Vai te ajudar bastante, é só você ir lá fazer a pesquisa.
Ok, então, beijo, boa aula para vocês.